Imagine um homem curvado pelo peso de uma maldição invisível, arrastando-se pelas sombras de uma terra árida, onde o sol castiga a pele e o vento carrega os sussurros de antigas derrotas. Ele não é um herói de batalhas épicas, nem um profeta com visões divinas. É apenas Mefibosete, o aleijado, o esquecido, um eco fraco de uma linhagem real que o destino pareceu engolir vivo. E se eu te contar que, em meio a esse abismo de desespero, uma graça inesperada surgiu como um raio no escuro, transformando um cão morto em convidado de um rei? Essa não é apenas uma história da Bíblia, é um segredo que pode reacender a faísca da esperança no seu peito cansado, ou fazer você se perguntar se, no seu próprio caos, há uma promessa esperando para ser desenterrada. Fique até o final, porque o que vem a seguir pode mudar como você vê as suas próprias feridas. Em uma era onde o sangue ainda manchava as colinas de Israel, o reino de Saul desmoronava como um sonho ruim acordado pela realidade cruel da guerra. Saul, o ungido primeiro rei, alto como uma lança e feroz como um leão, liderava seu povo contra os filisteus, mas o coração do Senhor já se voltara para outro. Jonatas, seu filho amado, o príncipe de olhos claros e lealdade inabalável, forjara uma amizade que desafiava tronos e invejas, com Davi, o pastor que se tornaria rei. Eles juraram sob o céu estrelado de uma noite solitária, selando uma aliança que ecoaria além da morte. O Senhor seja testemunha entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua descendência para sempre. Mas o destino impiedoso não respeita juramentos humanos. No Monte Gilboa, as flechas inimigas choveram como uma tempestade de ferro, ceifando Saul e Jonatas em um banho de sangue que deixou o ar pesado com o fedor de morte e terra revirada. Na casa real, o pânico se espalhou como fogo em palha seca. Uma ama, com mãos trêmulas e olhos arregalados de terror, agarrou o pequeno Mefibosete, de apenas 5 anos, no colo, e fugiu pelas trilhas rochosas, o coração dela batendo como um tambor de guerra. O menino, com seus pezinhos macios e inocentes, choramingava contra o peito dela, sentindo o cheiro de leite azedo e suor frio. Os inimigos se aproximavam, o trovejar de cascos ecoando nas colinas, e em um instante de desespero, a ama tropeçou. O impacto foi brutal. Pedras afiadas rasgaram a carne tenra das pernas de Mefibosete, um estalo seco que quebrou ossos e sonhos. Dali em diante, ele não correria mais pelos campos como as outras crianças. Arrastar-se-ia pela vida, um aleijado marcado para sempre pela queda de uma casa real. Pense na profundidade dessa solidão que se instalou como uma névoa fria ao redor dele. Mefibosete cresceu em Lodebar, uma vila esquecida no além, onde a poeira do deserto se infiltrava em cada canto da casa de barro, e o ar carregava o gosto amargo de ervas secas e resignação. Seus dias eram um ritual de dor silenciosa. Acordar com as pernas inertes, pesadas como chumbo, inchadas e latejantes, forçando-o a se arrastar pelo chão irregular, sentindo cada grão de areia arranhar a pele. Ele ouvia as histórias ao redor da fogueira à noite, sussurradas em tons baixos pelos vizinhos envelhecidos. Como Saul havia perseguido Davi com fúria cega, lançando lanças em banquetes e caçando-o pelas cavernas de En-Gedi. Como Jonatas, em um ato de rebeldia filial, alertara o amigo e fugira para salvá-lo. Mas para Mefibosete, essas narrativas eram veneno doce. Ele era o neto de Saul, o descendente de um rei rejeitado por Deus, um potencial inimigo aos olhos de quem agora reinava. O medo o visitava nas noites escuras, quando o vento uivava através das frestas da porta como almas perdidas, e ele se encolhia em sua esteira puída, o corpo suado de ansiedade. E se Davi se lembrar de nós? Ele murmurava para si mesmo, o peito apertado como se uma mão invisível o esmagasse. Davi,
O homem que subira de tocador de harpa a conquistador de gigantes, agora sentado no trono de Jerusalém, com um exército que fazia a terra tremer e um palácio que brilhava como o sol. Davi, que tinha todo o direito de vingar as perseguições sofridas, apagando a casa de Saul como se apagasse uma mancha de uma tapeçaria real. Mefibosete imaginava servos irrompendo na vila ao amanhecer, arrastando-o pelas estradas poeirentas, suas pernas inúteis se debatendo como galhos secos. Ele desejava se fundir à terra, tornar-se invisível, porque a vida já o havia mutilado o suficiente. Porque o céu ainda o puniria com tamanha sombra pairando sobre sua cabeça frágil. Os anos se arrastaram como as pernas dele pelo chão, tecendo uma tapeçaria de rotina opressiva em Lodebar. Ele se casou, teve um filho chamado Mica, mas mesmo isso não dissipava a nuvem de dúvida que o envolvia. As refeições eram escassas, pães duros e água turva de um poço distante, e o cheiro de fumaça de lenha queimada se misturava ao de sua própria resignação. Mefibosete passava horas olhando para o horizonte, onde as colinas se erguiam como sentinelas silenciosas, questionando se sua existência era apenas um erro cósmico, um rei caído, um pai ausente, um corpo traidor. Ele se via como um cão aleijado, rastejando nas margens da sociedade, implorando migalhas de dignidade em um mundo que valorizava a força e a beleza. Mas o destino, esse tecelão caprichoso, começou a tecer fios inesperados. Em Jerusalém, Davi, agora rei pleno, com a coroa pesada sobre os ombros e o coração marcado por vitórias e perdas, sentava-se em seu salão de cedro aromático. O incenso subia em espirais suaves, e o som de harpas tecia melodias de paz, mas dentro dele uma promessa queimava como brasa. A aliança com Jonatas não era pó, era viva, pulsando como uma ferida que se recusa a cicatrizar. Por amor de Jonatas, meu irmão, ele murmurou para si mesmo, chamando Ziba, o servo da casa de Saul, cujos olhos baixos traíam lealdade dividida. Não há mais ninguém da família de Saul para quem eu possa mostrar a bondade do Senhor? Perguntou Davi, a voz carregada de uma urgência que surpreendeu até seus conselheiros. Ziba, hesitante, revelou o segredo. Há um filho de Jonatas, aleijado dos pés, chamado Mefibosete, vivendo em Lodebar. O ar no palácio pareceu congelar, um descendente vivo, um potencial fantasma do passado. Mas Davi não viu ameaça, viu oportunidade para a graça. Ele despachou mensageiros a cavalo, o trovejar dos cascos ecoando pela jornada árida, carregando uma ordem real, que cortaria o silêncio de Lodebar como uma lâmina. Quando os servos bateram à porta da casa humilde de Mefibosete, o mundo dele parou. O sol do meio-dia batia impiedoso, e o ar estava denso com o zumbido de moscas e o cheiro de terra quente. Ele, agora um homem de meia idade, com barba entremeada de fios brancos e olhos fundos, de quem carrega o peso de décadas de medo, sentiu o pavor subir como bile pela garganta. O rei Davi o convoca, anunciaram eles, e Mefibosete desabou, o corpo tremendo enquanto era erguido e colocado em uma liteira rude. Cada solavanco da viagem era uma tortura, as pernas inertes batendo contra o couro, o vento chicoteando seu rosto, e dentro dele um turbilhão de pensamentos sombrios. Seria o fim? A vingança por erros que ele nem cometera? A jornada pareceu eterna, cruzando vales secos e subindo colinas onde ovelhas pastavam indiferentes, até que as muralhas de Jerusalém surgiram no horizonte, imponentes e douradas ao pôr do sol. O contraste era avassalador. De uma cabana onde o mofo se agarrava às paredes como um amante ciumento, para os portões do palácio, onde guardas em armaduras reluzentes montavam vigília e o aroma de pães quentes e especiarias exóticas flutuava no ar.
Mefibosete foi levado aos salões internos, o piso de mármore frio sob suas mãos, enquanto se arrastava para dentro, o coração martelando como se quisesse escapar do peito. Ele prostrou-se diante do trono de Davi, o rosto colado ao chão polido, sentindo o cheiro de óleo perfumado e o peso de olhares curiosos de cortesãos. Davi, com sua figura nobre envolta em vestes reais, ergueu-se e estendeu a mão. A voz ecoando com uma gentileza que desarmava como uma brisa em meio a uma tempestade. "Não temas, Mefibosete", disse ele, e nessas palavras o ar pareceu se iluminar. "Por amor de Jonatas, teu pai, eu te restauro. Todas as terras de Saul, teu avô, voltam para ti, e tu comerás à minha mesa como um dos meus filhos." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mefibosete ergueu o rosto, lágrimas quentes traçando sulcos em sua pele empoeirada, e balbuciou com voz rouca: "Quem é o teu servo, para que olhes para um cão morto como eu?" Ecoando o versículo de 2 Samuel 9:8, onde a Bíblia captura essa humildade crua, esse espanto que faz o peito doer. Ele não podia acreditar. O homem que se via como escória, agora elevado a herdeiro, com vinhedos férteis, servos aos seus pés e um lugar permanente no banquete real. Davi ordenou que Ziba e seus filhos cuidassem das terras, e assim Mefibosete foi levado para aposentos no palácio, onde lençóis de linho macio envolviam seu corpo exausto, e o som de fontes borbulhantes acalmava sua alma agitada. Mas a transformação não foi só externa. Por dentro, uma faísca se acendia, queimando as trevas do medo. Ele comia à mesa de Davi, o tilintar de taças de prata e o riso de príncipes preenchendo o ar, sentindo o gosto doce do cordeiro assado e do vinho tinto, enquanto suas pernas ficavam escondidas sob a mesa longa. Pela primeira vez, ele não era o aleijado. Era o convidado, o resgatado, tocado por uma misericórdia que fluía como um rio no deserto. A vida no palácio trouxe camadas novas à existência de Mefibosete, tecendo-o ao tecido da corte real como um fio inesperado em uma tapeçaria grandiosa. Ele via Mica crescer forte, correndo pelos jardins onde flores de rena desabrochavam em tons vibrantes, e isso enchia seu coração de uma alegria tímida, como um sol tímido após a chuva. Mas as sombras não desapareceram por completo. Elas se infiltravam em momentos de dúvida, quando olhares sussurrados dos nobres o faziam questionar se a graça era frágil como vidro. Houve tensão, sim, como na rebelião de Absalão, filho de Davi, que incendiou o reino com ambição selvagem. Enquanto Davi fugia para as colinas, exilado de seu próprio trono, Ziba apareceu com suprimentos, alegando lealdade, mas acusando Mefibosete de traição, de conspirar contra o rei em segredo. Imagine o desespero de Mefibosete, arrastando-se novamente pelo caminho poeirento para encontrar Davi em Maanaim, as pernas latejando com a jornada, o suor misturando-se às lágrimas, enquanto clamava sua inocência. "Meu senhor, o rei, não creia nas mentiras de Ziba. Eu queria ir, mas minhas pernas não me permitiram." Davi, cansado e ferido pela traição familiar, dividiu as terras entre os dois. Mas no fundo, a promessa inicial prevalecia. A graça não se desfazia por acusações. Mefibosete retornou ao palácio restaurado, aprendendo que a misericórdia verdadeira resiste às tempestades, ancorada não em méritos, mas em um juramento eterno. Ele passou anos ali, testemunhando as glórias e quedas de Davi, sentindo o cheiro de incenso nos cultos no tabernáculo, o som de trombetas anunciando vitórias, e aos poucos sua alma se encheu de uma paz profunda, como um vale seco banhado por águas vivas. E assim, a jornada de Mefibosete se entrelaça com o grande tapete da história bíblica, um lembrete sussurrado de que Deus usa reis imperfeitos para tecer milagres. Como em 2 Samuel 9, 3 e 7, onde Davi proclama: "Não temas,
porque certamente usarei contigo de bondade por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão à minha mesa continuamente. Essa narrativa pulsa com a essência da graça divina, resgatando o quebrado, o mutilado, o invisível e sentando-o à mesa do banquete. Mefibosete não era perfeito. Ele carregava as cicatrizes de uma linhagem falha, mas foi escolhido, elevado, transformado. Pense nisso em meio às suas próprias batalhas. E se o seu Lo-debar for apenas o prelúdio para uma restauração? E se a mão que se estende não for de um rei terreno, mas do Rei dos Reis, prometendo não só terras, mas uma herança eterna? Essa história não é relíquia poeirenta, é um espelho para as nossas almas, revelando que a misericórdia de Deus busca os aleijados do coração, os que se arrastam em sombras, e os convida para o banquete onde as pernas tortas não importam, só a fé que as carrega. Agora, respire fundo e sinta o eco dessa verdade. Você, como Mefibosete, pode ser o próximo a ser chamado da obscuridade para a luz. Acredita que uma promessa antiga ainda pode virar o jogo no seu deserto pessoal. Já se sentiu aleijado por perdas que parecem irremediáveis, só para vislumbrar uma graça inesperada. Se essa narrativa despertou algo em você, uma lágrima, uma esperança, um questionamento profundo, compartilhe nos comentários o que ela mexeu no seu interior. Deixe seu like e inscreva-se no canal, mas só se você estiver pronto para deixar que essa misericórdia transforme a sua história. Porque vídeos como esse não chegam por acaso. Eles são enviados para quem precisa ouvir o chamado.